Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Max Valarezo, do Entre Planos. Max, Sim! que saudade! Coisa boa estar de volta aqui, mesmo que virtualmente eu fico mais que feliz de estar de volta do seu lado. Sim, e a gente tá fazendo essa gravação à distância por um motivo mais do que especial. Hoje a gente veio falar da série Shogun, a gloriosa saga do Japão. Exatamente, ela acabou de estrear essa semana, no último dia 27, tanto no Star Plus quanto no Disney Plus, que são os patrocinadores desse vídeo, né, Mika? Sim, a gente tá muito animado pra falar desse assunto. E, aliás, os 2 primeiros episódios de Shogun já saíram nos 2 streamings, já estão disponíveis pra vocês assistirem. Eu vou até deixar o link aqui na descrição pra você já ir lá conferir. Tá, mas o que é Shogun? É uma série de conspiração, uma série épica, que tem batalha, tem violência, tem um monte de coisa que a gente vai desenvolver mais nesse vídeo, né, Max? Exatamente, é uma série bem mais adulta, assim, e que vai ter, tipo, todas as coisas de intriga e combates e traições que a gente gosta de ver em histórias de dramas históricos, inclusive, né? Então vai ser muito bom. Nossa, sim. A gente vai ver muita batalha, muita conspiração política, só que no Japão feudal. Então todas as brigas vão ser entre daimyos e samurais e até mesmo missionários. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Hoje a gente vai apresentar essa série pra vocês, contar tudo o que vocês precisam saber sobre Shogun. Sem spoilers, né, Max? Vamos dar uma evitada nos spoilers aqui. Exatamente, aqui a gente tá mais pra introduzir vocês a Shogun, pra vocês conhecerem direitinho essa estreia que tá chamando muita atenção já agora essa semana. E nos nossos 2 canais você vai poder acompanhar a série junto com a gente. Esse é só o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai ter sobre esse mundo de Shogun. Junto com esse vídeo, inclusive, já vou recomendar que saiu o vídeo lá no canal do Max. Então a gente fez uma dupla de vídeos aqui. Esse aqui é pra apresentar a série pra vocês, pra contar sobre o que ela é. E no canal do Max tem um vídeo destrinchando esses 2 primeiros episódios. A gente vai discutir os principais temas. Nossa, tá muito legal essa discussão e eu espero que vocês gostem também. Tá, mas afinal de contas, de onde veio Shogun, né? Essa série brotou agora do nada, simplesmente? Não, né? Ela tem uma origem, na verdade, bem famosa e de muitos anos atrás, né, Mika? Pois é, essa série é inspirada em um livro. Um livro, inclusive, que eu tenho uma história curiosa a respeito dela. Não sei, será que eu já conto? Vou contar daqui a pouco. Já conto? Já. Dá uma sementinha e depois você desenvolve. Tá bom, esse é um livro dos anos 70, ele é de 1975. O livro é escrito pelo James Clavell, chamado Shogun. Que aqui no Brasil até foi lançado com esse acento, por isso que a gente tem um acento no nome, né? Shogun. É verdade. A pronúncia que o livro ficou aqui no Brasil foi essa. E esse livro é um baita best-seller, ele fez o maior sucesso em todo o Ocidente. E ele faz muito parte da construção do imaginário que os ocidentais têm sobre o Japão, né? Porque o livro vendeu tanto, ele foi um sucesso tão grande que ele realmente ajudou a despertar um interesse muito maior em muita gente lá dos Estados Unidos, da Austrália, porque o autor, se não me engano, é australiano, despertou esse interesse em massa sobre a história do Japão, sobre a cultura japonesa. Então, muita gente considera como um ponto de virada mesmo sobre como muitas pessoas desses outros países enxergam o Japão pelo interesse causado pelo livro. E o que esse livro conta pra gente? A gente acompanha a história do John Blackthorne, que é um marinheiro, né? Ele é um piloto ali, um navegador, que vai parar no Japão. Ele quer chegar ali no Japão, ele consegue chegar no Japão. Só que tem um problema, o Japão, ele é em geral, fechado para estrangeiros naquela época. A gente tá falando de uma história que se passa em 1600, que era um período em que o Japão tava fechado para a maior parte dos países estrangeiros ali. Então, não é que ele vai ser necessariamente bem-vindo quando ele chegar ali no Japão. Ele vai causar uma comoção com a chegada dele, né? E aí a gente vai ver não só o choque cultural que ele vai ter, mas também como ele vai se envolver nas intrigas locais, porque como ele vai descobrir muito rapidamente, vai ver que tá tendo quase guerra civil, tá tendo tensão política entre senhores feudais, e aí ele vai ser puxado para isso tudo por um senhor feudal, que é o Yoshi Toranaga. Pois é, e é muito interessante essa parte. Pra mim é a parte mais interessante da história toda, né? Porque a gente vê toda essa conspiração interna que existe na elite japonesa. A gente tá vendo ali, como o Max falou, né? São os senhores feudais. Eles estão disputando ali por terras, por poder, por alianças. E quando você vê essa história, se passa num contexto que tinha um líder que morreu. Ele já estava mais velho, morreu, só que o herdeiro dele ainda não tinha atingido a maioridade. Então ele fez um conselho com 5 senhores feudais ali,
um deles é o Toranaga, pra gerir as coisas enquanto o menino não fica maduro o suficiente pra liderar. Gente, isso nunca dá certo. Nunca dá certo. Tem umas conspirações. Não, vai ficar todo mundo de boa enquanto o cara não fica na maior idade. Todo mundo se dá bem, confia. Pois é, e ao mesmo tempo fica todo mundo talvez até tentando pegar o poder pra si, né? Ganhar mais influência, talvez até mesmo antes do moleque crescer, eles já queiram dar um golpe, alguma coisa assim. Então, quando o Blackthorn chega lá, a gente vê que as coisas estão prestes a explodir. E o Toranaga, que é esse senhor que se interessa ali pelo estrangeiro, que chega, quer saber mais sobre ele, é um cara que tá numa posição precária naquele momento. Ele tá com muitos rivais ali se juntando contra ele, então ele precisa de um trunfo. E talvez esse recém-chegado possa se tornar um trunfo pra ele. E a partir daí a gente vai descobrindo episódio a episódio como isso tudo vai gerar intrigas entre personagens específicos, entre senhores feudais, intrigas internacionais também, e tudo só vai crescendo com o passar da série, que promete ser realmente muito épica mesmo. Com certeza. A gente vai falar mais dessa parte de sociedades envolvidas ali, porque tem muita coisa bacana. E como vocês puderam ver, é uma história que tem muito apelo, né? Muita intriga, muita coisa acontecendo, muita conspiração. Então, se o livro já foi super bem, por que só agora tá tendo uma adaptação? Na verdade, não. Já teve outra adaptação. É aí que tá. Nos anos 80 já teve uma minissérie de televisão pra adaptar Shogun pela primeira vez pras telas. Teve essa minissérie com 5 episódios e eu acho muito interessante que ela teve a participação do Toshiro Mifune, que é um dos atores mais conhecidos ali por interpretar espadachins. Exatamente, é o ator que tá em vários filmes do Akira Kurosawa. Eu vi inclusive que o Hiroyuki Sanada, que faz o Toranaga nessa nova adaptação, ele já declarou que o Mifune é o ator favorito dele, inclusive. Então tem até uma ligação muito bacana aí de levar adiante o legado do ator favorito dele nessa série. E agora a gente tem em 2024 essa história voltando, só que com orçamento de TV de 2024, que são esses episódios que são ultra produzidos, com orçamentos altíssimos. Então você vê que tem ali uma qualidade, um esforço colocado, uma produção imensa envolvida. Só esses 2 primeiros episódios, nossa. Não, e é um jeito de realmente trazer aquela série dos anos 80 que foi feita com o orçamento que era possível fazer na época, com as constrições da televisão da época, é pegar aquilo e repaginar para trazer para uma nova era da televisão, que é essa era da televisão que é com qualidade cinematográfica mesmo, né? Então é uma atualização muito bem-vinda nesse sentido. E pra deixar toda essa característica épica que a história de Shogun merece, né? Como o próprio subtítulo da série diz, a gente tem lá a gloriosa saga do Japão. É uma história gloriosa, é uma história que tem batalhas, tem muita coisa épica. Então, fazer agora em 2024, quando tem todos esses recursos mais disponíveis, cara, eu tô muito animada pro que vem pela frente. Esses 2 primeiros episódios já trouxeram muita coisa bastante elaborada e eu acho que a tensão só vai aumentar nos próximos episódios. E assim, a série mal estreou e ela já tá recebendo várias críticas muito positivas de diferentes veículos. Uma delas, inclusive, chamou a atenção por falar que é como se fosse um Game of Thrones no Japão feudal, né? Então realmente dá pra ver que o hype tá crescendo cada vez mais com essa série, que já tá sendo muito bem avaliada por outros veículos também, né? Nossa, tem várias críticas positivas rolando mesmo, e eu acho que elas só vão aumentar, viu? E eu tô curioso justamente pra ver como é que a minha visão vai dialogar com essas críticas também. A gente com certeza tá muito empolgado pra ver o que vem pela frente. Os 2 primeiros episódios realmente a gente já gostou bastante, e a gente vai falar sobre isso também, com certeza. Eu e o Max, a gente adora saber quem tá por trás das câmeras ali, quem são os responsáveis pela série, então tem que ter um momento ficha técnica aqui. Vamos nomear as pessoas que estão trazendo isso pra gente, né? Com certeza, porque apesar de ser baseado no livro, tem todo o trabalho de trazer esse livro pras telas. É um trabalho muito grande de adaptação, ainda mais um livro que ele é tão grande, tem tanta coisa que rola, então é muito legal exaltar as pessoas que estão por trás das câmeras ali. Os showrunners são o Justin Mark e a Rachel Kondo. Eu acho muito bacana que eles são um casal, então é muito legal ver essa tendência que tá rolando em Hollywood de casais desenvolverem projetos juntos. Eu acho isso muito bacana, ainda mais porque a Rachel Kondo, ela é descendente de japoneses, né? Então eu acho muito bacana que quando você vai adaptar uma história que por mais que não tenha sido escrita por um japonês, se passa no Japão, é legal que quem tá lá no comando
tenha também uma relação cultural com esse assunto. Exatamente. E a gente vê isso não só com a Rachel Kondo, mas a gente vê também com o próprio Hiroyuki Sanada, que é um dos atores principais fazendo o Toranaga, mas além disso, por trás das câmeras, ele teve um papel super importante porque ele é um dos produtores da série também. E ele fala justamente que pra ele foi uma coisa muito importante ter esse papel de produtor, porque ele sentia uma certa frustração ainda sobre como, por exemplo, a cultura japonesa às vezes era representada em obras feitas por Hollywood, histórias de samurais, então ele sentiu que ele ser produtor dessa série podia ajudar ele a contar a história do jeito que ele acha que realmente faz jus à cultura e à história dos japoneses. Não, e ainda ele tá... Tudo bem que aqui a gente não tá falando exatamente do elenco, mas ele tá excelente como Toranaga, que é um personagem já fascinante. Mas calma, eu tô me adiantando aqui. Eu queria trazer uma última pessoa ali entre os produtores, dessa vez uma produtora executiva, que é a Micaela Clavel, que é filha do autor James Clavel. Então é legal que ela tá ali pra representar também o autor da obra original. Até porque vale lembrar que na primeira adaptação dos anos 80, o próprio James Clavel foi produtor executivo. Então é como se, agora que ele já faleceu, então agora ela tá tomando meio que esse papel também do pai, de também estar envolvida nessa nova adaptação. Tá cuidando do legado dele, né? Exatamente. Outro nome que chama atenção nos bastidores é o do Atticus Ross, que tá cuidando da trilha sonora. É um dos nomes grandes que tá compondo trilhas sonoras premiadíssimas. Ele tá praticamente todo ano indicado ao Oscar, junto com o Trent Reznor, que é da banda Nine Inch Nails, a propósito. E os dois fazem muitas trilhas sonoras, já fizeram filmes pro David Fincher, já conseguiu Oscar trabalhando com o John Batiste pra fazer a trilha sonora de jazz do filme Soul. Então, é um nome de peso também pra fazer a música do seriado. E pra mim a trilha sonora é realmente um dos destaques desses primeiros episódios. Eu acho que ela tá, assim, on point mesmo. Tá bem legal. Funcionando muito bem pra criar tensão, especialmente. Me chama muita atenção. Nossa, tentando sim. misturar elementos um pouco mais modernos com elementos tradicionais musicais japoneses também. Então, bem bacana. Outra coisa que acho que funciona muito pra essa tensão toda é que muito da série eles usam grandes angulares, né? Nos primeiros episódios, assim. Muito. Que deixa um aquele senso ambiente de distorção, assim. claustrofóbico, ambiente, né? Verdade. Nossa, assim, isso aumenta bastante a tensão, assim, quando... não quero dar spoilers, tá? Mas quando os personagens entram em salas que tem pessoas hostis, assim, isso se destaca bastante. Sim. Outro aspecto que eu acho bem bacana em Shogun é que existe uma inspiração da vida real para esses personagens, né? A série dá bastante destaque para eles, mas muitos deles, não exatamente todos, mas muitos desses personagens da série e também os do livro foram inspirados em pessoas reais, personagens históricos. Exatamente. A gente tem o John Blackthorne, por exemplo, ele é inspirado no William Adams, que foi de fato um navegador inglês que foi parar no Japão e que realmente se envolveu com as políticas e com as disputas locais, né? E, assim, eu só não vou falar mais tantas coisas, tanto sobre ele quanto sobre as outras figuras históricas agora, pra não dar spoiler, né? Então, inclusive, se você não quiser tomar spoiler possível da série, eu não recomendo necessariamente que você vá pesquisar o que aconteceu com os personagens da vida real. É verdade. Mas se você quiser saber mais nomes, assim, mais correlações, no vídeo Destrinchando a gente citou mais alguns personagens históricos que inspiraram os da série, tá? Aqui a gente vai ficar mais no William Adams mesmo, que ele até ficou conhecido historicamente como Miura Anjin, que é o nome que dão pro Blackthorne na série. Chamam ele Anjin, é o título do primeiro episódio, inclusive. Então, obviamente, é uma inspiração, mas tem várias outras. O autor se inspirou bastante na história japonesa. Óbvio que ele toma as liberdades, né? Porque ficção histórica é isso. Eu tenho até um vídeo de ficção histórica que eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas os autores, eles usam o período histórico como pano de fundo pra história que eles querem contar, né? Então, ele pesquisou certinho, né, as correspondências e tudo mais, mas ele até muda o nome dos personagens pra que não fiquem exigindo uma correspondência exata também. Exatamente. É um jeito de você se basear em uma história real que é muito impressionante mesmo, mas também ter a liberdade criativa a partir do momento que você fala, tá, isso aqui é baseado, isso aqui não é recontando exatamente o que aconteceu. A partir do momento que você dá essa ficcionalizada, aí você também pode tomar umas liberdades criativas para criar também uma história mais impactante. Sim, e aí ele pega esse período, que era um período de conflitos de poder mesmo, e traz pro livro, né? A gente tá falando da Era Edo ali no Japão, comecinho da Era Edo, e aí, por favor, né, me corrijam historiadores se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, né? Mas nesse período o Japão, em geral, tava mais isolado do restante do mundo, e na série eles apresentam pra gente que praticamente todos os estrangeiros que estavam lá eram portugueses jesuítas. Pois é, exatamente. Você tinha os portugueses jesuítas lá que começam a estabelecer uma relação com os japoneses, e depois quando chega o Blackthorne, por exemplo, para os japoneses ele é tipo
pô, tá, deve ser outro português, porque é o contato que eles estão tendo lá, né? Mas aí a gente vai ver que tem um conflito religioso, inclusive, né? Porque você tem o Blackthorn, que ele é protestante, e ele é justamente meio que considerado inimigo religioso dos jesuítas que estão ali. E aí você vai ter também, então, não só conflitos do Blackthorn com os japoneses, mas também com os jesuítas que estão lá. Então, a questão da religião é utilizada justamente para trazer esse conflito político mesmo também, né? E você vê como a religião dos jesuítas era utilizada para influenciar a política local. E aí, com o passar dos episódios, a gente vai descobrindo cada vez mais como isso vai se emaranhando a questão do poder, do dinheiro e dos estrangeiros que estão chegando lá, né? Eu achei extremamente interessante essa discussão, porque é isso, né? A gente conhece a história do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que a gente teve muitos jesuítas aqui no Brasil, mas é interessante pensar também que isso era uma coisa que estava acontecendo ao redor do mundo inteiro na época, né? De formas diferentes, obviamente. Houve a presença portuguesa ao redor do mundo inteiro. Como que foi, né? E eu acho que o caso japonês é extremamente interessante, né, a forma que eles chegaram lá, a forma que eles interagiam, a importância do comércio ali do Japão para eles, e também essa coisa do Japão ser mais isolado, então eles tinham meio que um monopólio nesse caso, né? E aí a gente assistindo, por mais que seja a história de outro país, né, uma história de um país que não é o nosso, a gente lembra algumas coisas da aula de história na escola. Por exemplo, tem um momento em que desenham um mapa mundi para representar o Tratado de Tordesilhas. É o caramba, olha a aula de história aí, quando dividiram o mundo entre quem podia colonizar qual país. Então é muito interessante ver o que a gente sabe da nossa história, só que pela perspectiva de outro país, como que foi lá, né? Outra coisa interessante disso é que a gente vê como que os personagens se conectam com a religião, né? Isso se torna uma coisa muito importante para alguns deles, enquanto para outros é mais uma característica política, né? Isso. E aí você vai tendo diferentes lealdades de acordo com a religião. Você vai ter personagens que vão até mesmo se sentir talvez meio divididos, né? Como a Mariko, né, que é uma personagem que ela é convertida ao cristianismo, mas ela é muito leal ao Toranaga, né, ela é muito envolvida nessa parte política ali. E quando esses dois lados estão em embate, o que vai acontecer com ela? Como que o coração dela vai ficar dividido? E qual que seria o papel do John Blackthorne, que é um personagem que, apesar de ser cristão, ele não é católico, então ele não tá alinhado aos jesuítas, é um rival deles, como que ele pode ser usado como um trunfo político ali no meio? Isso é bastante interessante e pra mim é um dos aspectos mais bacanas da série. Porque a gente acha que é um negócio, é só que rinha de diferentes ideias religiosas. Não, isso vai ser desencadeado pra outros patamares com o passar dos episódios. Com certeza, a gente vê como os lords se dividem com isso mesmo. Isso. Aliás, falando aqui em lords, senhores e tal, eu tenho uma dúvida, Max, que na verdade é uma pergunta retórica, né? Acho que muita gente vai ter essa dúvida, então já vamos explicar aqui. Por que que essa série se chama Shogun se não tem um Shogun? Se não tem o Shogun, pois é, porque foi isso que eu tava me perguntando, porque como eu não conheço tanto, assim, né, eu olhava assim, legal, se chama Shogun, a gente vai chegar aqui, vai ter uma figura política super importante, que é o Shogun, mas aí você descobre que nesse ano de 1600, onde se passa a história, a ideia de Shogun já é um conceito antiquado, de mais de 100 anos, né? Então o que você vê, na verdade, é que começa a surgir papo de que, quem sabe, a gente possa trazer de volta a ideia do Shogun depois de 100 anos, e aí isso vai direcionar muito da intriga política que a gente vai ver nesse seriado. Então é bem legal porque, assim, o assunto é o Shogun, mas a gente ainda não chegou lá, não sabemos nem se vamos chegar, né? É uma coisa que tá sendo citada ali, mas a gente tá num momento em que ainda não existe, né? É uma coisa de velhos tempos. Quem sabe exista um novo Shogun por aí e a gente não veja ele aparecer, né? Mas pra isso a gente vai ter que ver a série. E falando em ver o restante da série, né? Bom, a gente acabou de ter os 2 primeiros episódios, mas, assim, ainda tem várias coisas pra acontecer e eu queria saber, né, o que você espera, assim, pros próximos episódios, né? Eu já vou falar quais são as minhas expectativas já, mas eu quero saber de você primeiro. Olha, porque a gente tá na sua casa. Eu espero briga, Max. Muita briga. Treta. Esses 2 primeiros a gente já viu briga, já viu as coisas acontecerem, mas já assim... viu coisas meio chocantes, inclusive, né? Super. Não é só, tipo, briga de diálogo, é tipo, cena meio perturbadora que veio por causa disso. Exatamente, cenas bastante violentas, e eu acho que isso é só o começo, viu, Max? Porque, por enquanto, a gente tava vendo uma outra coisa aqui, uma outra coisa ali, apesar de super chocante, coisas mais na surdina, aquela guerra que se trava mais nas palavras, uma punhalada nas costas, metafórica aqui e ali, né?
né? Um traindo o outro, mas ainda não guerra declarada, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente vai ver, sim, confrontos épicos. Vai ter aí decisão do futuro do Japão ali. Não só isso, eu quero ver, além do pipoco mesmo, do estouro dos combates, eu quero ver luta de samurai. Sim. Eu quero ver muita luta de samurai, porque nós, como fãs de filmes e séries de samurai, né, a gente também precisa ter isso, e eu acho que isso não vai faltar também nos próximos episódios. Nossa, com certeza. A gente já teve uns foreshadowings aí, que inclusive a gente destrincha os foreshadowings e os 2 primeiros episódios lá no vídeo que tá no canal do Max. A gente vai falar de temas principais dos episódios, abordar mais essa questão histórica, os foreshadowings. Tá muito legal essa discussão. E tudo isso, é claro, usando os momentos mais marcantes desses 2 episódios. Exatamente. Então vale lembrar que o nosso outro vídeo lá que tá no meu canal vai ter spoilers. Então, se você preferir primeiro ver os 2 primeiros episódios que já estão no ar no Disney Plus e no Star Plus pra depois e ver a gente comentando esses primeiros episódios com mais spoilers, fica a seu critério. Isso, e tanto o link pra ver o vídeo lá no canal do Max, como o link pra maratonar esses episódios de Shogun no Disney Plus e no Star Plus estão aqui na descrição. Vejam lá os episódios que estão muito legais. Lembrando que a gente vai acompanhar a série com vocês, então acompanha aí os 2 canais porque vai ter novidades, a gente vai discutir Shogun com vocês. Comentem aqui também o que vocês estão achando da série, se vocês já assistiram, e se vocês têm dúvidas, porque aí a gente pode abordar nos vídeos futuros também. Lembrando que essa é uma minissérie, então ela vai se completar ali em uma temporada, são 10 episódios no total, que saem semanalmente no Disney Plus e no Star Plus. Eu tô muito animada pra acompanhar essa série com você, Max. Com certeza, vai ser muito bom não só assistir a série, mas poder debater ela com você. Melhor coisa, melhor parceiro que eu poderia ter pra conversar sobre isso. E com vocês também acompanhando aqui com a gente. Muito obrigada de novo pelo patrocínio Disney Plus e Star Plus, e obrigada a vocês por assistirem. Agora bora ver o vídeo do Max e ver os episódios da série. Tchau, tchau! Tchau, gente!